O Tá no Ar com Solidariedade conversa hoje com o vereador de Miracema, vereador Josimar. Seja muito bem-vindo. Gostou da recepção, vereador? Eu que agradeço, fui muito bem recebido aqui no podcast e estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Tá ótimo. Vamos contar um pouco da sua história? Vamos? Então vamos lá. Antes da gente falar da parte política, e o Josimar? Como que ele começa, como que ele trabalha, o que ele fazia antes de se tornar vereador? Bem, Josimar começa a carreira política, né, vamos dizer, como conselheiro tutelar. Fui eleito conselheiro tutelar no meu município com 3 mandatos, sendo no terceiro mandato o conselheiro tutelar mais votado da região, né, com quase 2.300 votos. Rapaz! Sinal de um bom trabalho que a gente fez, né, voltado à política da infância. Mas é uma eleição totalmente diferente, porque ela é facultativa, né, sim, cara? E chama de fato, chama atenção esses números. Sim, você levar a população, né, à urna para escolher um representante para cuidar, né, de política pública voltada para a criança, é você mobilizar um município inteiro. Logo em seguida, após terminar o meu mandato como conselheiro tutelar, eu fui convidado pelo governo para assumir a coordenação da casa de acolhimento do abrigo do município. Sim. E aí a gente deu uma nova cara, vamos dizer assim, né? A política de acolhimento do município, demos mais visibilidade e trabalhamos com a questão da humanização, né, nas crianças que eram acolhidas ali. E aí o Josimar desponta como um possível candidato. E através do convite, né, do Áureo, que eu falo que é meu deputado, que foi um dos primeiros deputados que me abraçou, que me acolheu, a gente começa a amadurecer essa ideia de ser candidato. Vamos pausar aí. Você já tinha um potencial político, tinha um serviço prestado nessa área de assistência social, nessa área de desenvolvimento humano. Sim. Mas como é que você conheceu o Áureo? O Áureo é um grande parceiro do município de Miracema. Ele já trabalhava com outro vereador, né? Eu já o conhecia, já havia apoiado ele em outras eleições, através desse outro vereador. Até porque você não era vereador, Sim, né? Eu não era, né? E aí começou uma amizade, uma parceria. Quando o Áureo me convidou para ser vereador pelo Solidariedade, eu me aceitei e fui eleito. Primeira votação, primeira campanha, quanto foi? 396 votos. E foi quando isso? 2020? Foi 2020. 2020. Eleição difícil, pandemia. Sim. E foi uma eleição tumultuada, porque estava aquela questão de pandemia, né? Mas a gente conseguiu levar o eleitor à urna, né? Os amigos, as pessoas conscientes que acreditavam na nossa bandeira e fomos eleitos, o meu grupo. E, Josimar, nesse primeiro mandato, qual que foi a principal diferença entre a vereança e o Conselho Tutelar? Você atuar na política pública, porque você, como conselheiro tutelar, a gente fazia ofício, encaminhava para o Ministério Público, para o juiz do município, e aí a gente conseguia resolver toda a situação. E você estando do outro lado, né, você fazer a política e até ver aquela política sair do papel é uma dificuldade extrema. Mas foi válido. Eu acho que muita coisa... Caminhou, foi positivo. Quais que foram as primeiras conquistas do seu mandato? Nós começamos o nosso mandato voltados na cultura, atuação na cultura, na inclusão social, né? E uma das primeiras conquistas, né, que nós tivemos dentro do município foi a implementação de um centro de cidadania LGBT num município de 27 mil habitantes. Nós trouxemos um centro regional para atender todo o Noroeste Fluminense. Então, para uma cidade pequena, conservadora, né, como o meu município foi uma luta. Mas, ao mesmo tempo, foi uma conquista para a sociedade, para a população, e uma vitória, tanto para a população LGBT, mas também para a população cis, porque depois que eles viram a implementação desse programa,
desse projeto do Estado, eles viram que não era algo que poderia, como é que eu posso dizer, prejudicar o desenvolvimento da cidade. E sim, a gente conseguiu levar mais educação, mais cultura. Eu ia te perguntar isso, o que de efetivo esse centro conseguiu contribuir? Hoje, O que acontece? É aula? Então, no centro, ele é um programa do Estado, do Governo do Estado, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. E no Centro de Cidadania, a gente tem atendimento jurídico, psicossocial, cursos. A gente promove para a população LGBT, mas para toda a população em geral, cursos, capacitação, workshops. E a gente movimenta a Espaço cultura... democrático, de educação, de cultura. Para toda a população. Perfeito. Tirando essa parte do centro que você já conseguiu como explanar aqui como uma conquista, teve mais alguma coisa que chama a atenção no seu primeiro mandato? Conseguimos implementar também uma escola de moda, Opa! de moda sustentável. Como é que funciona? É a Escola de Divines. É uma escola que produz moda, produz desenhos com material de reciclagem, jeans, com aplicações. E aí a gente vai trabalhando com a população. Já fizemos 3 coleções. Uma foi até apresentada aqui na capital, na Conferência de Direitos Humanos. Vamos levar agora para Brasília, para a Conferência Nacional de Direitos Humanos. E a gente fica muito feliz, porque a gente vê o trabalho da nossa população sendo apresentado e também sendo vendido, como forma de artesanato, de feira, dentro do nosso município. Fonte de renda, né? Sim. Teve mais algum avanço nesse primeiro mandato? Uma conquista também, voltada para as mulheres, nós conseguimos implementar um polo, na realidade 2 polos, do programa Empoderadas dentro do nosso município, voltado a transformar, a empoderar as mulheres do nosso município para que não sofram nenhum tipo de violência e nenhum tipo de abuso. E isso foi uma conquista, porque um polo é central, é dentro do município mesmo, e outro polo nós colocamos num distrito nosso, onde existia muito caso de violência, onde existia uma rota de tráfico de drogas. Então, a gente consegue trabalhar com essas crianças e com essas mulheres, para que elas não sofram nenhum tipo de violência. E também, nesse polo do programa Empoderados, a gente consegue trabalhar com algumas oficinas de manicure, cabeleireiro, trancistas, sobrancelha, designer. Então, é bem interessante. E o primeiro mandato, assim, foi bem... Você está me falando que foi um primeiro mandato com projetos bem diversificados, Sim. com projetos que, de fato, impactam a vida das pessoas. E aí a pergunta é natural. E o seu segundo mandato? Foi natural essa vinda à reeleição? Foi. Eu acho que o eleitor de Miracema, ele deu uma aprovação no meu segundo mandato. Na primeira eleição, houve uma renovação na Câmara de 4 vereadores, e eu fui um desses 4. Nós somos 11 vereadores dentro do município. E nessa segunda eleição, dos 4 vereadores que entraram no meu primeiro mandato, somente eu fui reeleito. Então, eu acho que foi um trabalho de formiguinha, foi um trabalho de conscientização e, é claro, foi um trabalho social que a gente desenvolveu dentro do município. O meu mandato é muito voltado para as políticas públicas, para a inclusão. Então, a gente dá voz à população LGBT, a gente dá voz às mulheres, nós damos voz à população negra, nós damos voz à população de terreiros, à população de igrejas. É um mandato bem diversificado, Sim. Para a gente trabalhar. Porque quando que a gente fala em política pública, a gente tem que falar em inclusão, E hoje a gente percebe muito que existe essa exclusão desses núcleos, desses grupos dentro da política. E é justamente o contrário, tem que trazer todo mundo, Sim, mundo para um núcleo amplo. Vereador, me chamou a atenção a sua área de atuação, mas mais do que isso. É uma área de atuação que, por vezes, enfrenta alguns entraves. Quais foram as principais dificuldades do seu primeiro mandato e do seu segundo mandato? Teve uma aproximação do Executivo? Teve um afastamento do Executivo? E, além do Executivo, na sociedade, como é que foi também trabalhar essas questões? Olha, no primeiro mandato,
a gente teve a participação maciça da sociedade. Uma das coisas que a gente mostrou qual era a realidade do mandato, né, que era um mandato inclusivo. Nós conseguimos movimentar muito a sociedade através da cultura e a parceria com o governo foi fundamental. Né? Por ser um município pequeno, nós não temos muitas riquezas, né? Então a gente fomenta a economia e a cultura, né, do município através de festivais, através de apresentações culturais. Então a sociedade gostou dessa movimentação, né? Porque a gente conseguiu movimentar o comércio local com os eventos culturais os dentro do município. Que você trouxe, E a parte política do governo foi muito positiva, foi muito presente. No segundo mandato, nós já estamos há 9 meses, né? Estamos caminhando. Ainda não houve aquela interação de 100%, mas aos poucos a gente está conseguindo fomentar a economia do município através dos eventos culturais. E aí a gente vai, de pouco a pouco, caminhando para um progresso do município. Perfeito. Vereador, outro detalhe importante de acordo com as suas políticas públicas, com o seu trabalho, parece que fica muito claro o alinhamento com Solidariedade. Como é que foi se encaixar nesse partido, teve contato com o partido e ver que é um partido que também, além desse suporte, te dá uma possibilidade de formação, te dá uma possibilidade de áudio, de visual, coisas que agregam num todo? Sim, o Solidariedade é um grande parceiro. O que me conquistou, né, no partido é a formação que eu tive enquanto pré-candidato, né, a vereador. E o partido, assim, ele dá total suporte de mídia, de rede social, de como você ter uma boa oratória, de como você se portar para falar em público. Isso é muito válido, porque a gente vem de interior, né? A gente vê aquele comício. Sim, aqui é até de ataque, comício, né? Um comício de ataque. E com a minha vinda para o Solidariedade, né, com a capacitação que eu tive dentro do partido, eu entrei com um diferencial para falar com a população, né? E isso me deu um engajamento muito bom nas redes sociais, com a própria população, né, no dia a dia. E isso cada vez mais me conquista, né? Sem falar que o partido é meu parceiro, qualquer problema que a gente tem, a gente entra em contato com o deputado, né, com a Noeli, e a gente consegue resolver, né, dentro do possível. E é raro, né? Um partido que investe tanto nos pré-candidatos dessa maneira. Agora, tem um detalhe importante, que além dessa parte do partido, o presente é o Áureo, né? Sim. Então, você já falou um pouco do Áureo, mas eu queria que você reforçasse como é que é a sua relação com o Áureo, como é que está hoje, como é que vocês estão desenvolvendo alguns projetos juntos ou trabalhando nessa parte política e, principalmente, ver que, além do partido fluir muito bem, tem alguém que atua veementemente para que isso aconteça. Sim. Quando eu falei do meu início de que eu era conselheiro tutelar, eu precisei ir para uma capacitação em Brasília. E o deputado que me acolheu em Brasília foi o Áureo. É mesmo? Sem a gente ter nenhum contato através do vereador que eu comentei. O Áureo me recebeu no apartamento dele, eu fiquei por 3 dias para essa capacitação de conselheiro tutelar. Então, a gente já tinha uma relação. Né? Eu acho que você acolher uma pessoa do interior numa capital e dar uma estrutura para que ela pudesse participar de um evento ali, isso me conquistou muito com a parceria com o Áureo. E hoje a gente continua essa grande parceria dentro do município de Miracema. O Áureo é um investidor da cultura do município, é um parceiro da saúde do município, e isso graças ao trabalho dele, a gente consegue movimentar a cultura, movimentar a saúde dentro da nossa cidade. Sem falar que é um deputado que está sempre presente na nossa região, e isso, para as cidades pequenas de interior, né, isso tem um poder muito forte, né?
é você ter o contato, é você ter o total acesso de tive algum problema, vou tentar resolver, ligar e o deputado te atender prontamente. Isso é muito válido para a gente, né, de cidade pequena. E Áureo, assim, é um líder. É a palavra que eu defino ele, porque ele está em todos os lugares, em todos os momentos, e qualquer assunto que você comentar, seja assunto que já passou daquele município, ele te dá a resposta, ele tem uma solução. E isso me deixa muito feliz nessa parceria com ele. Perfeito. Josimar, além dessa parceria, a gente já falou de estado, já falou de macro, já falou de micro, qual que é o futuro de Miracema? O que você está esperando para Miracema? O que você acha que pode chegar nesse final do seu segundo mandato? Olha, nós estamos apenas há 9 meses, né, do segundo mandato, e a gente tem trabalhado incansavelmente no desenvolvimento do município, no fomento da cultura e da economia, e também a gente tem focado na inclusão, né? Hoje a gente tem dentro do município um núcleo de atendimento especializado que trabalha com crianças atípicas, né? Crianças com TDAH, e hoje a necessidade que a gente vê é a questão de um norte para essas famílias, para essas crianças. E hoje a gente tem batido muito na questão da inclusão. Nós conseguimos, através de alguns parceiros, né, um recurso para a construção de uma sede maior para atender. Hoje, na sede que a gente tem, são atendidos aproximadamente 150 crianças. E nós temos uma fila de espera de mais de 280. Rapaz! Né? Então, é um número, assim, assustador. E o autismo, né, o TDAH, é uma síndrome que a cada dia Tem mais diagnóstico. tem mais diagnóstico, e a gente está meio que perdido. Eu acho que o Estado inteiro, né, está meio que perdido nessa implementação de política pública. E a gente, através de alguns parceiros, a gente conseguiu um recurso para a construção dessa clínica. A gente acredita que até o meio do ano que vem, esse novo espaço para atender a população autista vai estar sendo entregue para o município, e a gente prevê um segundo mandato de muito trabalho, muita inclusão, de muita prosperidade até para o município, né? Porque a política pública a gente não faz sozinho, a gente se faz com parceiros, né? E eu acredito que o novo governo que está entrando agora queira o melhor para o município e que a gente vai caminhar de mãos dadas para o crescimento e para o desenvolvimento da nossa cidade. Josimar, com relação a conectar a sua vida, o seu mandato com o público, como é que você faz isso? Olha, eu sou um vereador muito pé no chão. Eu sou muito bairrista. Eu tenho uma equipe que me assessora, mas eu sou aquele vereador que acorda cedo, que gosta de ir na padaria, que no final de semana tira uma horinha para ir ao supermercado. E esse contato, né, com o povo, eu acho que é o que faz um diferencial do meu mandato. Eu ando de carro pelo meu município, né? Mas eu acho que o contato físico, né, diário com as pessoas, eu acho que isso engrandece o nosso mandato, engrandece o nosso trabalho diário. Porque não adianta nada você ter uma rede social bacana, você ter uma mídia legal, mas você não ter o corpo a corpo com o seu munícipe, com o seu eleitor. Eu acho que isso diferencia bastante do meu posicionamento como vereador de alguns outros parceiros. Queria só retomar um ponto do começo do programa, né, do nosso bate-papo. Você falou que entrou como conselheiro tutelar, sua vida política começa a partir dali. Por que escolher essa área que trata, de fato, com pessoas em vulnerabilidade? E aí a sua sequência de mandato também é sempre com pessoas em vulnerabilidade, seja econômica ou social. Eu sou assistente social de graduação, já atuei na área, eu atuo dentro do meu município há mais de 20 anos, né, na área do social. E eu acho que o meu mandato como vereador, eu acho que é uma missão. Eu não me imaginava chegar aonde que eu cheguei hoje, um vereador de segundo mandato. Eu tenho 34 anos. E eu nunca passou pela minha cabeça
né? Quando que a gente é criança, a gente é adolescente, a gente fala, eu quero ser isso no futuro. Nunca foi seu sonho? Nunca foi meu sonho. Eu sempre sonhava em trabalhar em alguma área do social. Para te falar a verdade, meu sonho era ser psicólogo, né? Mas não foi possível, eu virei assistente social, me tornei assistente social, sou muito honrado com a profissão que eu tenho, com a graduação que eu tenho, mas nunca me imaginei político, vereador. E eu acho que depois que eu entrei para o Conselho Tutelar, que você começa a atuar, a trabalhar diariamente com as pessoas, para ver a necessidade do seu próximo, e você ver o reconhecimento do mínimo que eu fazia no Conselho Tutelar, né? Porque você, como conselheiro, você tem muitas limitações também. Mas o mínimo que eu fazia foi tão reconhecido, era tão valorizado, que eu acho que o meu mandato de conselheiro tutelar me levou para o meu mandato de vereador hoje. Isso me deixa muito honrado, porque eu nunca imaginava chegar aonde eu cheguei. Principalmente por ser um vereador homoafetivo, numa cidade completamente tradicionalista, e estar no meu segundo mandato. E isso me deixa assim, feliz pelo reconhecimento em ver que a minha orientação sexual ela ultrapassa qualquer barreiras do preconceito de uma cidade pequena, de uma cidade interiorana. O que tem que importar é se você é bom vereador ou não. Sim, mas até eu ser um bom vereador, a gente percebe que existe... Ou um bom profissional, né? Enfim, tem esse preconceito. Sim, né? A gente percebe que em cidades de interior existe uma pequena uma rejeição. dose de preconceito. Sim. E você quebrou tudo isso? Sim, quebrei esses paradigmas, tanto é que quando eu falo que a gente levou um centro de cidadania, né, para o município, até que esse centro fosse implementado, a gente teve uma briga com a Igreja Católica tradicionalista, a gente teve alguns desacordos, desafetos com algumas outras religiões, mas através do meu posicionamento e do diálogo, né, nós conseguimos aparar todas essas arestas e ver que seria um equipamento para atender, que iria dar dignidade para muitas pessoas de Miracema. E hoje eu fico muito feliz com essas conquistas que eu tive durante o meu primeiro mandato e que vou ter ainda até o final do segundo. Josimar, com solidariedade... A gente vai mudar Miracema. E para a gente fechar, fala suas redes sociais e as suas considerações finais para aquela câmera que já focou em você. Bem, meu Instagram é Freire Josimar. Desde já eu gostaria de agradecer muito a parceria do deputado Áureo, do Partido Solidariedade com o município de Miracema, porque sem a ajuda de vocês, o nosso mandato não estaria tendo esse êxito que a gente tem hoje. Desejo a todos uma ótima semana e fiquem todos com Deus. O Tá No Ar com Solidariedade conversou hoje com o vereador Josimar de Miracema. E ele mesmo já falou, com solidariedade a gente quer mudar Miracema e todo o nosso país.